questionamento recorrente quando eu me encontro com plateias as mais diversas, de estudantes de comunicação ou mesmo de profissionais de outras áreas, é sobre censura nas redações. Qual é a taxa real de liberdade, né? É muito comum também que as pessoas tenham absoluta convicção de que os jornais estão, não raro, associados a um objetivo comum, geralmente de natureza malévola. Isso é um complô da grande imprensa. Você não fala tudo que quer falar porque o teu patrão não deixa. Ou você só fala o que o seu patrão quer. Esse tipo de coisa é muito comum. Muitos de vocês aí certamente têm esses mesmos questionamentos, é saudável tê-los, mas, mais uma vez, acho que a gente precisa abrir a cabeça e pensar. Vamos lá. Primeiro o seguinte, se você pegar o dono da Globo, vamos pegar o João Roberto Marinho, aí você pega o dono do SBT, Silvio Abravanel Santos, Silvio Abravanel, sei lá. Aí você pega o dono da Veja, Roberto, não sei o que, Tivita. E aí você pega o dono da Folha, Otávio Frias Filho. Pega o dono da Band, Johnny Saad, tá? Num prédio de 50 andares, no 50º andar, e manda descer para o térreo, todos eles no mesmo elevador. É provável que chegue lá embaixo com 2 cadáveres, 3. Claro que isso é uma caricatura, mas apenas é para dizer o seguinte, são muito mais áreas de atrito, muito mais áreas de concorrência, de disputa, do que de convergência entre os grupos de comunicação. Por uma razão muito simples. Eles disputam o mesmo cliente, eles disputam o mesmo anunciante, eles disputam a mesma notícia, eles disputam os mesmos profissionais, os mesmos produtos, tentam vender o mesmo conteúdo, ou seja, cada qual o seu, mas é a mesma coisa, para o mesmo público. Então, o motor comum a todos eles é a competição. O Estado de São Paulo adoraria que a Folha de São Paulo vendesse 1/3 dos jornais que vende, e vice-versa. O Globo não sossegou no Rio de Janeiro enquanto, por várias formas, muitas delas baseadas no talento profissional e no talento empresarial, enquanto não liquidou seus concorrentes diretos, Jornal do Brasil e o Dia. Ele lançou um jornal popular para disputar mercado com o Dia na faixa de menor poder aquisitivo. E ele qualificou as suas edições ao longo dos anos e tal, para disputar o público A e B com o Jornal do Brasil. Criou políticas comerciais que foram garroteando o Jornal do Brasil nessa competição por anunciantes. Tomou, por habilidade, estratégia e tal, a área de classificados do JB. O JB hoje não existe. O JB hoje é um blog, um site na internet. O Globo virou o único jornal do Rio de Janeiro com venda significativa, e o Dia, que chegou a vender mais que o Globo numa faixa popular e tal, também está hoje reduzido a uma sombra do que era. Essa é a motivação de todos eles. Vocês acham que o Silvio Santos, se puder transformar em pó a audiência da Globo, não transforma? O Bispo Macedo não tem. Então, essa ideia, estão todos mancomunados em função de um jogo, precisa até ser colocada. Se vocês quiserem persistir nesse discurso, persistam, mas perguntem-se o que os motiva coletivamente. Por que todos passariam a sorrir uns para os outros, com esse tipo de instinto de sobrevivência que caracteriza as empresas e os empresários? Pois bem, então a segunda coisa é censura interna. Ora, eu não vou aqui mentir para vocês, dizer que pressões não existem. Por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, há pastores que entram para a política. A igreja tem, seus membros, um projeto político. Não vou entrar no mérito. E tem também uma emissora ligada a eles, controlada por eles, associada a eles, chamem do que quiser. É pouco provável que um analista político da Record faça críticas ao partido político
ao qual a Record está vinculada, ou que está vinculado à Record, no projeto de poder que a igreja tem, do qual a Record é um pedaço. Então, é evidente que em determinadas circunstâncias, em determinados grupos, você vai encontrar esse tipo de coisa, mas vai mesmo. E isso chama-se limitação, censura, chame do que quiser. O cara não pode ultrapassar uma determinada barreira. Mas, nos grupos de comunicação voltados especificamente para a notícia, eles vendem a notícia. Ele precisa que a notícia tenha crédito, tenha credibilidade. É como um produtor de leite que vive de vender leite e que começa a misturar asfalto no leite, porque dá mais lucro, ou porque é conveniente para aumentar o peso. Ok, ele vai fazer isso durante uma semana, 2 semanas. Na terceira semana, o consumidor daquele leite vai começar a comprar o leite do concorrente, é inevitável, porque ele perverteu a qualidade do produto. Ora, a Veja, o Estadão, a Folha, a própria Globo, a Band, tal, a matéria-prima que eles colocam no mercado, estou me referindo aí ao campo da notícia, é o jornalismo, é informação, é notícia. Vai ficar brincando de perverter a verdade como norma, como prática e tal? Ah, não, mas eu sei que a posição de um, de outro e tal é a favor ou contra esse ou aquele aspecto. Claro, dentro da redação você não vai encontrar um ambiente de unanimidade de opiniões, nunca, nunca. Há o conflito permanente entre os vários editores, entre o editor-chefe. Não raro o dono expressa seu ponto de vista. Quem se der ao trabalho de ouvir lá comentários que eu faço de manhã na rádio e eventualmente acompanhar os editoriais da Band no próprio Jornal da Band, vai ver que em muitas coisas há divergências frontais entre o que o âncora está falando no próprio Jornal da Band ou na rádio e entre o que a empresa está falando nos seus editoriais. Vocês acham que dentro da Folha de São Paulo ou do Estadão, o Mesquita, que é dono do Estadão, vai ligar para a Dora Kramer, que é a colunista de política do jornal, e diz: Dora, eu quero que você chame o Temer de bonito, ou quero que você chame o Temer de feio, ou o Lula de herói, ou o Lula de ladrão. A Dora vai dizer: pô, Mesquita, eu não construí a minha carreira até aqui de colunista política para... Não é assim. Ele precisa da Dora independente. Ele precisa do jornalista independente. O jornal precisa do repórter independente. O jornal precisa da verdade. O jornal precisa da notícia que seja percebida como uma notícia que expressa, que relata a verdade dos fatos. Porque é isso que ele vende, esse é o leite dele. Então, não é que não há pressão, repito, não é que não há confronto, não é que não há tensões. Todo dia tem uma brigalhada, uma discussão, uma pega para capar e tal. Mas eu vou dar um exemplo bom aqui para a faixa etária de vocês. Quer ver uma coisa? Um repórter com um dia de redação, um dia de experiência. Ele chega na redação com uma notícia bombástica, que vai criar um baita de um problema para muita gente, mas é bombástica e está na mão dele. Sabe quem impede que isso vire notícia? Ninguém. O diretor de redação, diante do fato da notícia, ele não tem como atropelar, porque se não sai, ele sabe que sai no concorrente no dia seguinte. Então, a liberdade é um elemento essencial dentro das redações. Tão essencial que a sua supressão mata o produto. E eles vivem do produto funcionando.